União de Facto. Estamos de volta para mais um episódio do podcast União de Facto, um podcast da Sábado sobre a União Europeia. O meu nome é Catarina Caria e estou aqui todas as semanas para falarmos de Europa. Hoje o meu episódio será um pouco diferente do habitual. Eu tenho comigo em estúdio Francisco Paupério, candidato ao Parlamento Europeu pelo LIVRE. O Francisco tem 29 anos, é natural de Lessa da Palmeira, é biólogo de formação e encontra-se a fazer o doutoramento em Biologia Integrativa e Biomedicina no Instituto Gulbenkian de Ciência. Francisco, muito obrigada por estares connosco hoje. Obrigado eu pelo convite. Obrigada. Com todo o gosto. Francisco, apresentaste a tua pré-candidatura ao Parlamento Europeu em maio de 2023 e estás a estrear-te agora na política, portanto agora na campanha às eleições europeias. A primeira pergunta que eu tinha para ti é como é que está a ser esta estreia e também permite-me que te pergunte porquê a política europeia e porquê agora? Ora bem, tem sido umas 4 semanas mais interessantes e mais intensas. Passei de ser um desconhecido basicamente para as pessoas me reconhecerem na rua, para as pessoas interpelarem-me na rua a perguntar sobre política europeia e sobre o LIVRE, a reconhecerem o LIVRE em mim também, e isso é muito positivo. E tem sido uma mudança de estilo de vida, porque no LIVRE nós temos um sistema de primárias e o que acontece, ou o que aconteceu, foi que ao ser nomeado número 1, foi a partir desse momento que basicamente a campanha começa. E como temos uma campanha muito curta, ficou tudo condensado nestas semanas que aconteceram e nas próximas semanas. E, portanto, está tudo muito intenso e muito a aprender as coisas enquanto fazemos. Que é uma coisa que eu gosto bastante. Não gosto de tudo muito planeado e gosto de aprender enquanto faço. Só que, claro, aqui sinto o peso da responsabilidade e sinto essa pressão de ter que cumprir as expectativas, precisamente quando a anterior cara, pelo menos em eleições nacionais, seria Rui Tavares, que é icónico na política portuguesa, e portanto claro que sinto esse peso e essa responsabilidade. Sobretudo até porque trazes contigo uma agenda que não é muito popular e que gera até alguma resistência, não é? A agenda das alterações climáticas e obviamente a questão do ambiente. Sim, vai gerando cada vez menos e nós começamos a ver até setores industriais e setores da agricultura que estão a fazer cada vez mais essa aproximação, não diria a nós, mas diria pelo menos a considerarem que as alterações climáticas são graves e têm danos graves. E eu noto uma diferença dos últimos 10 anos, a forma como há 10 anos tratávamos as alterações climáticas. Noto um ponto de diferença, se calhar de polarização com o aparecimento dos Friday for Futures e da Greta Thunberg, que gerou ali um movimento verde jovem e, por outro lado, polarizou um pouco o discurso no sentido de ou estão connosco ou estão contra nós. E sinto que esse discurso polarizado diminuiu nos últimos anos, até pelo aparecimento das outras crises, e que tornou até mais sóbrio o discurso sobre as alterações climáticas e passou a ser um discurso mais técnico e menos até, se calhar, polarizado, não é? E eu acho que isso é positivo para a política, porque nos permite que grupos de centro e centro-direita pudessem fazer esse caminho das alterações climáticas, que vimos que nunca aconteceu na União Europeia, mas que em 2019 von der Leyen, do Grupo Popular Europeu, ou seja, do centro-direita à direita, assume como a bandeira do seu mandato precisamente esta viragem às alterações climáticas e o investimento na transição energética e transição digital. E quando ouvimos alguém desses partidos políticos assumirem como bandeira o ambiente, significa que estávamos a caminhar na direção certa. Infelizmente, com estas crises e até um pouco com as eleições, o que aconteceu foi que foi tudo colocado em pausa, e não há o compromisso de von der Leyen que no próximo mandato possa existir essa mesma ação climática que houve, ou pelo menos tentou que ocorresse neste último mandato. E a nossa principal preocupação é essa, e a minha principal preocupação é essa. Sim, e até porque os europeus consideram que as alterações climáticas são o problema mais grave com que o mundo se depara. Pelo menos são estes os dados do Eurobarómetro especial sobre as alterações climáticas, publicado em julho de 2023. Para além da guerra e para além de todas estas questões que se afirmam como urgentes, também o aparecimento e aqui a prepotência da extrema-direita ameaça a agenda das alterações climáticas. Como é que tu vês esta preocupação dentro dos corredores do Parlamento Europeu e como olhas para o futuro? Este é o mandato mais importante que temos, no sentido em que todas as metas climáticas
normalmente são colocadas para 2030 ou foram colocadas para 2030. E nós vemos que se mantivermos as regras orçamentais atuais, apenas 3 países poderão cumprir essas regras, essas metas climáticas: Dinamarca, Irlanda e Suécia. Portanto, todos os outros Estados-membros não vão cumprir com as metas climáticas e acrescentando com metas sociais ao nível da desigualdade. E nós agora estamos neste último mandato que poderá mudar alguma coisa. E é esse o desafio destas eleições e é o desafio que vamos ter no Parlamento Europeu e a próxima Comissão. É como é que nós vamos atingir as metas climáticas sabendo que o centro-direita está cada vez mais colado à extrema-direita e está a fazer uma cooptação do seu discurso. E nós vimos noutras políticas públicas, no caso do Pacto para as Migrações, em que claramente este pacto que foi aprovado hoje, curiosamente, pelo Conselho Europeu, não é um pacto que corresponde à dialética normal do Partido Popular Europeu e até dos SD, dos Sociais e Democratas, e que fizeram uma cooptação do discurso com uma tentativa de obter algum eleitorado nestas eleições e em eleições internas. E quando nós alteramos as nossas políticas em função de eleições, estamos a tirar no fundo o futuro que temos pela frente, e a nossa mensagem tem de ser no sentido de ter coragem política. Nós temos de ter coragem política para muitas vezes não tomar as decisões que são as mais populares, mas sim as certas para termos um futuro mais saudável. E vês aí nessa questão da coragem política, atribuis um grande papel à sociedade civil e aos movimentos? Em 2019 nós vimos que conseguimos, através da mobilização de jovens, ter a Onda Verde, ou a dita Onda Verde, e foi onde os verdes europeus cresceram mais. Foi precisamente em 2019 com uma ação jovem mobilizadora nas ruas, que em princípio não acontecerá novamente, porque realmente aí foi histórico, mas nós claramente vemos que quando as pessoas se organizam e se manifestam, que temos um impacto positivo. E o que eu peço às pessoas é para conversarem, para falarem sobre estes assuntos, tentar não polarizar para uma situação de ou estás comigo ou estás contra mim, procurar consensos, mas ver que as alterações climáticas não são uma questão de apenas de biodiversidade e proteção de espécies. Tem a ver também com refugiados climáticos. Por exemplo, espera-se que até 2050 haja o número é entre 20 milhões e 1.000 milhões de refugiados climáticos, cerca de 12% do mundo. Normalmente apontam para cerca dos 200 milhões, que é o número que temos apresentado. E a verdade é que nós temos que preparar temos que preparar a União Europeia precisamente para acolher estes refugiados, que certamente vêm em direção à Europa devido às nossas liberdades, devido à democracia que temos aqui, e isso é apelativo, e portanto é normal que esses refugiados tentem vir para a Europa, e nós temos que prevenir e temos que preparar a Europa sobretudo para esse acolhimento. E o que não está a acontecer é essa preparação, porque ainda não aceitamos estas consequências. E o problema que eu noto nas alterações climáticas é que até acontecerem ninguém as aceita. E não é só para as alterações climáticas, a nível social, se nós identificarmos que vai haver um problema a nível de pesca que vai levar à falta de peixe, como muitas organizações mostram, de vez em quando nós dizemos a cota de sardinhas está a baixar, é preciso parar. Como as instituições europeias normalmente são mais lentas, o que acontece é que depois temos colapsos do ecossistema, e aí é que há uma intervenção externa quando já é tarde demais. Vimos isso também na guerra, na questão de Israel e Palestina, em que tivemos uma situação em que houve uma ação de Israel e ao mesmo tempo a Europa parou e não teve uma ação, e o que aconteceu foi que Israel está num ponto em que, na minha opinião e na opinião do livro, está a cometer um genocídio palestiniano, está a matar pessoas com intenção, e é curioso ver que o exército israelita sabe melhor os números de quantos membros do Hamas foram mortos do que quantos civis foram mortos. Ou seja, isto demonstra o objetivo, que claramente, e como dizem, poderá ser matar pessoas do Hamas, mas também demonstra que não tem qualquer escrúpulo em relação a civis que estão na mesma zona, e portanto a Europa aí calou-se, infelizmente, e não teve a mesma assertividade que teve na Ucrânia. E enquanto na Ucrânia parece unânime a defesa da Ucrânia, devíamos ter pelo mesmo princípio a defesa da Palestina em cima da mesa. E ligando isto de volta às alterações climáticas, é precisamente esta falta de assertividade da União Europeia, porque coragem também. Eu gosto muito desse termo, coragem, porque é preciso alguma coragem para, antes do tempo, agir. E a questão de prevenção não é popular. Investir dinheiro em algo que ainda não é um problema, apesar de já considerar que as alterações climáticas, e está estudado, já causam danos físicos e materiais,
a verdade é que se nós não agirmos, o custo material e físico é muito superior em relação ao dinheiro que temos de gastar na transição. E é essa a mensagem que não passa no espaço público. É que a transição tem um custo, claro, mas não agir tem um custo superior à da transição. Claro, sim, e eu acho que essa questão da prevenção, eu ainda gosto mais de outra palavra que por vezes até é um pouco polémica, mas que é a resiliência, não é? Portanto, criar resiliência, porque ao criar resiliência, a longo prazo tens muito mais benefícios do que propriamente se estiveres a aplicar paninhos quentes, não é? Claro. E a guerra está muito associada às alterações climáticas. Nós vemos isso no caso do Sahel, e nessa região então a correlação é muito aguda. Sim, sim. Mas há de facto alguma ignorância ou falta de coragem política em associar esses dois campos. Eu perguntava-te também, como falaste ainda há pouco da procura do consenso. Ora, o Parlamento Europeu é muitas vezes apelidado da Casa do Compromisso, e portanto como é que tu vês neste próximo mandato essa procura, essa consolidação do compromisso, e que tipo de legislação esperarias nos próximos anos? Ora bem, começando pelo mais lato, ou seja, pelos partidos democráticos versus partidos não democráticos. E ainda esta semana, os grupos sociais, os grupos políticos da esquerda, dos verdes, do Renew, dos liberais, dos SND, dos sociais-democratas, assinaram um acordo que realmente tem que fazer um cerco à extrema-direita. E o problema deste acordo que eu vejo é que não tem a presença do EPP, do Partido Popular Europeu, composto pelos partidos cá em Portugal, do PSD e CDS, que não assinaram este acordo. E isto levanta muitas preocupações a nível de possíveis consensos no próximo Parlamento. E pelos discursos de Von der Leyen, até nos debates políticos que tem tido, está claro que Von der Leyen vai querer o poder a todo o custo. E esse custo pode significar a colagem à extrema-direita. E, portanto, quando nós assumimos que o centro democrático e o centro diria político da União Europeia, que foi sempre à volta destes partidos, pela primeira vez em 30 anos vamos ter aqui o risco de haver o colapso deste tipo de negociação por consensos, porque nós tínhamos que envolver desde os verdes, desde a esquerda até ao Grupo Popular Europeu. E quando isto deixa de acontecer, deixamos de ser o Parlamento dos consensos e passamos a ser o Parlamento da polarização, porque vamos ter de um lado a extrema-direita com um discurso de ódio e vamos ter do outro lado as forças democráticas a tentar defender o Estado de Direito, a tentar defender as democracias europeias. E isso vai escalar e vai claramente afastar o discurso das políticas públicas e dos problemas das pessoas. O que vai acontecer? Não vamos discutir ambiente, não vamos discutir a guerra, vamos discutir se estás contra mim ou se estás comigo. E eu acho que caminhar para este discurso é perder toda a essência e os valores europeus que tanto defendemos nos últimos anos. E nós devemos nacionalizar algumas questões ou, portanto, trazê-las para a Europa? Eu e o LIVRE somos a favor de federalizar algumas decisões e algumas discussões também. O que é que isso quer dizer em concreto? Significa que dar mais competência não só ao Estado, não dar competência a Portugal, ou seja, à nossa Assembleia, e passar algumas competências que são decididas pelos 27 neste caso, e espero que daqui a uns anos, a 30, a 35, e que este alargamento da União Europeia funcione. Porquê? Porque nós vivemos num mundo cada vez mais multipolar, em que temos vários players globais a atuar, e eu sinto que a União Europeia ainda não é um polo forte que tenha poder no mundo para influenciar políticas e para, sobretudo, espalhar a paz que tanto caracteriza este território da União Europeia. E considero que, ao haver este federalismo, nós vamos estar mais próximos de espalhar também os nossos valores e também espalhar a paz, primeiro pelo continente europeu, que depois nos vai dar também uma vantagem económica e social em ter impacto também no mercado internacional, nas questões das alterações climáticas, porque passamos a ser um mercado único ainda maior, e portanto gostava que progressivamente nós tivéssemos políticas fiscais mais comuns, em que não tivéssemos um IRC efetivo na Irlanda de 2%, eu tenho em Portugal de 20 e tal, e gostava que fosse, se é um mercado único, nós não podemos ter essa competição fiscal também dentro da Europa, porque o que acontece é que temos grandes multinacionais num país, como na Irlanda, em que está a atuar na Europa inteira e apenas o país da Irlanda recebe uma parte
desse aproveitamento, e nós temos que distribuir isso por todos os Estados-membros, porque estas multinacionais acabam por atuar em todos os Estados-membros. E na questão das alterações climáticas, a União Europeia está na vanguarda daquilo que é a legislação e daquilo que é a ação climática. O que é que ainda falta fazer? É essa questão de federalizar as políticas? Falta uma questão, falta a coragem de assumir certas políticas fiscais, que finalmente parece que vamos arrancar, sobretudo nas fronteiras de mercado externo para o mercado interno, incorporar taxas de carbono sobre os produtos, porque realmente quando temos produtos baratos que passam por 3 oceanos e chegam aqui a um preço barato, é porque o custo do clima não está associado. Se algo vem do outro lado do mundo, passa por 3 oceanos e 2 continentes e chega aqui e pagamos um preço baixo, ainda mais baixo do que produzido cá, é porque certamente o custo do clima não está a ser contabilizado. E isso precisa de ser contabilizado à entrada, e precisamos de perceber primeiro de onde é que vem, como é que é feito, se cumpre direitos humanos, se cumpre direitos ambientais, e claro, colocar essa taxa sobre os custos ambientais, para começarmos também a associar que os nossos recursos naturais são finitos e que temos de fazer uma gestão como uma empresa faz a gestão do seu orçamento e das suas pessoas. E os recursos naturais também são um recurso que temos de preservar, mas primeiro temos que os gerir. E nós estamos a gerir mal estes recursos porque externalizamos muito das emissões da Europa. O que está a acontecer, e o que eu sinto que está a acontecer na União Europeia, é que nós não queremos emissões cá na Europa e, portanto, exportamos para fora estas indústrias que não seguem os regulamentos europeus. E depois vamos buscar esses produtos baratos e entram na mesma no mercado europeu. O que nós temos que fazer é assegurar que qualquer produto que entre na União Europeia e que seja comercializado na União Europeia cumpre padrões de direitos humanos e cumpre padrões ambientais. É um desafio muito difícil. Como é que o fazemos, não é? Especialmente porque muitos vêm de países até autocráticos, como é o caso da China, mas tem que haver, lá está, a coragem política também para rejeitar certos produtos e começarmos não a isolar-nos, mas a mostrar que o mercado europeu é muito importante, e para entrar no mercado europeu tem que se cumprir com estes critérios. Tens esperança nos próximos 5 anos da União Europeia? Se não tivesse esperança, não me candidatava. Eu sou um otimista nato e, portanto, tenho muita esperança, especialmente na nossa geração, que tem uma maneira de trabalhar e de ver as coisas muito de operação e muito de tentar mitigar os problemas com soluções concretas, e lá está, com a política dos consensos. E neste Parlamento, apesar de tudo o que podemos achar que vai acontecer, como o crescimento da extrema-direita, como um centro-direita que se chega e que se aproxime desta extrema-direita, a verdade é que continuamos a ser a maioria, espero eu, do lado dos progressistas, e que realmente colocam as alterações climáticas como uma prioridade. Podemos discutir se é a primeira prioridade, se é a segunda, se é a terceira, mas como prioridade, incorporar a parte da sustentabilidade em todo o processo político, não só no caso ambiental, mas também em tudo, não é? Quando nós renovamos casas, nós estamos a trabalhar também para a parte das alterações climáticas, porque estamos a baixar a fatura da luz, estamos a melhorar o custo de vida das pessoas e também estamos a reduzir o consumo energético. Portanto, nós temos que ver que políticas integradas, e políticas integradas sobretudo do ponto de vista social, também melhoram as alterações climáticas. Permite-me só que te interrompa aí, porque eu acho que isso é fundamental, que é não falar de sustentabilidade como um caso único, desconectado, mas sim conectar a sustentabilidade a tudo o que é feito em matéria política. E portanto é muito mais olhar para os problemas que hoje em dia enfrentamos, mas com uma lente de sustentabilidade, não é? E a sustentabilidade não tem que ser só ambiental, é tal sustentabilidade social, económica. Exatamente. E, por exemplo, há especialistas que defendem até que o Ministério do Ambiente não devia existir porque, tecnicamente, o ambiente devia estar em todos os outros ministérios, ou seja, todas as políticas públicas deviam ter como base essa sustentabilidade. E eu gosto de pensar que no futuro vamos chegar a esse ponto. Neste momento ainda é preciso, porque realmente há uma distância grande de até conhecimento técnico do ponto de vista da sustentabilidade em algumas áreas, como arquitetura, como gestão das cidades. Uma cidade, até a geometria da cidade vai afetar a temperatura da cidade. Portanto, nós quando construímos uma avenida ou quando construímos um quarteirão, se nós pensarmos na geometria desse quarteirão, estamos a afetar a temperatura desses quarteirões próximos. E se nós pensarmos que tudo é sustentabilidade, aí eu acho que o mundo sai a ganhar até do ponto de vista social. Mas falta mais pesquisa e investimento em investigação ou mais ação? Falta perceber ou falta fazer? Falta fazer, sobretudo. Nós temos já muito conhecimento acumulado e eu penso que ainda
podemos já começar a fazer muita coisa que o conhecimento já nos permite fazer. Claro que temos que continuar a melhorar, as nossas políticas e a melhorar os nossos objetivos, e isso é através da investigação que se faz, e portanto a investigação tem que ser paralela a em fazer. Mas eu neste momento considero que já temos muita informação e dá para perceber pelos projetos que existem no mundo que resultam nas comunidades locais, e portanto é só seguir esses exemplos, nem precisamos reinventar a roda. A roda já está inventada. Tens algum exemplo de um projeto que te inspire e que mostre precisamente... Há histórias engraçadas em África em que a União Europeia tinha muito a sugestão de, para melhorar as condições em África, sobretudo o acesso à água, nós temos que fazer poços. E então foram às populações locais e detectaram um poço a 1 quilómetro da vila, e detectaram um poço na vila. E claro que eles acharam... havia um rio a cerca de 1 quilómetro da vila e havia um poço na vila. Então o que é que os fundos europeus, penso que foram fundos europeus, fizeram? Decidiram investir e construir o poço para dar acesso à água potável. Bem, eles estavam todos contentes a inaugurar. Finalmente esta vila vai ter um poço na vila, as pessoas não precisam de ir a 1 quilómetro buscar água todos os dias, e era a tarefa diária das mulheres e crianças irem buscar água. Bom, eles aperceberam-se que o poço estava lá, mas as pessoas iam na mesma buscar água ao rio. Porquê? Porque aquele momento era um momento social. Não era apenas um momento de ir buscar água. Era um momento em que as mulheres estavam sozinhas, que estavam mais calmas, confiantes, que podiam falar. Era espaço para as crianças brincarem. Ou seja, havia ali uma parte social que não foi contemplada na questão da água. Não era só uma questão de água, era uma questão social também. E é este tipo de pensamento que nós vemos quando fazemos estes projetos. Temos que primeiro falar com as comunidades locais e perceber realmente o que é que elas pensam e o que é que elas querem, e não pode ser alguém de fora a impor um bocado a solução para essas zonas. E este exemplo para mim é ótimo, de como é que, neste caso, vendo gastar 2 a 3 horas, as mulheres a gastarem 2 a 3 horas a ir a um rio. Em princípio nós cá pensaríamos que era horrível, não é? Construímos um poço no centro da vila em que não era preciso nada disto, e mesmo assim essas pessoas não utilizarem. Isso mostra claramente que há um aspecto social que também tem de ser contemplado nas políticas públicas. Sim, isso é muito verdade, e traz-me até para outra questão das mulheres isto agora não tem muito a ver com a União Europeia, mas das mulheres em ambiente de conflito. Exatamente, e os exemplos que nós temos da necessidade de incluirmos mulheres nos processos de decisão remetem-nos precisamente para singularidades como essas. A mulher enquanto home taker, portanto a mulher nas tarefas mais básicas, e esses aspectos sociais são fundamentais para depois entendermos a imagem maior. E eu gosto muito de pensar nessa perspectiva de bottom-up, que aliás é uma das tuas bandeiras, é o que tu defendes também. E é uma questão de representatividade, não é? Quando nós fazemos uma decisão tem que ser representativa, porque senão não funciona. Se nós tomarmos uma decisão de cima para baixo, o que acontece é que a parte de baixo pode não concordar. E a parte de cima, normalmente mais isolada, não tem conhecimento de tudo, apesar de termos muita gente no topo que acha que tem conhecimento de tudo. E o que aconteceu nesta comissão foi um pouco, nesta Comissão Europeia, foi um pouco isso, de pessoas que infelizmente não saem dos seus gabinetes a achar que conhecem a população através de relatórios. Pois não se consegue conhecer através só de relatórios, e eu defendo muitos relatórios que eu... É uma das coisas que gosto de fazer e que faço na academia, é sobretudo relatórios. Mas nós temos que ir ao terreno, e o que falta na política é essa conexão com o terreno e perceber se a política que eu estou a desenhar faz sentido num determinado território, seja ele local, seja ele nacional, seja ele europeu. Claro que o europeu é muito mais difícil e eles têm um trabalho muito mais difícil, mas o que eu sinto é que houve muitas decisões que foram tomadas, especialmente a nível climático, que são tomadas em nome do clima, e muitas vezes sem contactar as populações, como as explorações de lítio cá em Portugal, em que para fazer a transição, sim, tem que haver exploração de lítio, temos infelizmente que fazer com alguns custos e danos ambientais, mas nós podemos fazer de maneiras diferentes e podemos consultar sempre as populações locais e podemos dar contrapartidas para elas estarem, não diria contentes, mas para aceitarem de bom agrado essas explorações. E o que aconteceu cá em Portugal foi que foi decidido quase unilateralmente, tomaram essa decisão quase de forma unilateral, e ao chegar às comunidades locais é óbvio que vai haver
uma repulsa até por estas decisões e um afastamento em relação aos órgãos políticos, primeiro, e depois à democracia, porque não se sentem representados por estes partidos ou por estas decisões, e depois dão um salto por não me sinto representado por este sistema. Prefiro o outro que é igual e ao menos não tenho que andar aqui a ver debates, a ler manifestos e a votar. E a extrema-direita alimenta-se precisamente exatamente disso. Destes problemas que nascem. Essa falta de representatividade e porque também ouvem aquilo que a população reclama. Não sei se ouvem, mas replicam. Ou seja, replicam o discurso. Não sei se integram esse discurso é escutar e reproduzir. Exatamente. Eu não sei se eles pensam bem no que dizem, mas pelo menos reproduzem. E o que eu acho que falta também nos partidos políticos é perceberem que muitas das pessoas que votam na extrema-direita fazem-no porque têm problemas na sua vida que não foram resolvidos nos últimos anos. E portanto, nós quando resolvemos problemas das pessoas, estamos também a tirar algum poder à extrema-direita. Sentes agora na campanha que tens feito na rua, sentes que os jovens estão desencantados com o projeto europeu ou, pelo contrário, sentes que há uma afluência e um interesse grande, uma participação dos jovens nestas europeias? Ora bem, na Europa em 2019 nós tivemos os jovens como catalisador dessa onda verde e que realmente subiu a nível de participação de voto na faixa etária dos jovens. Aqui em Portugal infelizmente desceu. Houve um trabalho da Comissão Europeia neste momento de tentar fazer essa mobilização que eu acho que por estarmos fisicamente longe de Bruxelas e dos seus processos ainda não conseguimos cativar e incentivar os jovens a querer saber de política europeia. Houve aqui um passo que ainda não demos e que espera-se sempre que se faça durante a campanha e, a meu ver, a campanha não devia ser para mobilização ou para fazer o primeiro contacto com as pessoas, mas sim, no fundo, concretizar propostas e de concretizar essa mobilização. E portanto nós temos que começar sempre antes disto, temos que começar durante os 5 anos de mandato a ter essa proximidade com os jovens e a mostrar porque é que é importante votar nas eleições europeias, porque é que é importante o Parlamento Europeu e porque é que é importante defender políticas públicas neste Parlamento. E eu sinto que nunca conseguimos fazer isto bem cá em Portugal. E eu vejo a diferença. Nós tivemos um debate entre os Spitzenkandidaten, que são os candidatos a Presidente da Comissão Europeia, penso que foi 16 de maio, foi há umas semanas, acho que já foi ainda em abril, em Maastricht, e nós tivemos 150 watch parties na Holanda só. Ou seja, sítios onde iam filmar, onde iam reproduzir em direto este debate. Pois este debate nem um segundo passou na televisão cá em Portugal. Ou seja, nem um excerto desse debate passou cá em Portugal. O que é que isto quer dizer? Que enquanto na Holanda temos essa proximidade e os jovens querem saber e até organizam 150 festas para ver este tipo de debates, cá em Portugal nenhuma notícia de rodapé passou sobre este debate. Portanto, quando a nossa própria comunicação social também está muito longe da política europeia, é difícil de cativar os jovens. Eu fico muito feliz porque tivemos um debate, o primeiro debate ontem, e falamos 55 minutos de política europeia, algo que nunca tinha acontecido em Portugal, nunca tinha havido debates desta magnitude sobre política europeia, e espero mesmo que continue este tipo de modelo, porque mostrou primeiro que as pessoas têm interesse, e vimos isso nas redes sociais, vimos isso em todo lado, e segundo, que motiva as pessoas a querer saber mais, ou seja, que deixa o bichinho, não para estas eleições, infelizmente, que eu penso que não vamos a tempo em 3 semanas de explicar tudo o que é a União Europeia, mas que seja um bom pronúncio para o futuro e que em 2029 ainda mais pessoas estejam a votar do que agora em 9 de junho. Falar de Europa durante as eleições europeias Exato. é sempre é uma sempre conquista. Bom, que nem sempre acontece. E nem sempre acontece, é isso mesmo. Muito obrigada, Francisco, por esta conversa boa. Já sabem, todas as semanas um olhar crítico, informativo e simplificado, sem tretas e sem gravata para a União, de facto. Obrigada. Obrigado. União de Facto.